Boa noite, bem-vindo a mais uma aula do projeto O Poder da Emoção. Estamos na nossa 8ª aula. Pessoal que está chegando agora, não deixe de assistir as primeiras aulas. Começa a primeira aula, O Poder da Emoção, que tem o nome do projeto. E elas estão numa playlist chamada Em Busca da Criança Interior. Vocês vão encontrar o link aqui embaixo. Vocês vão encontrar o link aqui em cima, acho que é desse lado. E também, se forem lá na página do canal, é a primeira lista de vídeos que aparece. Então, tá fácil de achar, né? E desde já vou pedir para vocês compartilharem com pessoas que vocês acham que podem se interessar por esses assuntos. São assuntos que podem mudar a vida de uma pessoa. E eu recomendo que todos possam assistir. Então, compartilha com quem você gosta. Para ajudar o canal, curte também. E pode comentar aqui embaixo. Eu adoro receber um comentário. Vai mostrando que estou tendo receptividade. Ou que, se quiserem fazer críticas, são bem-vindas. E tudo que puder ajudar a gente a melhorar o canal é bem-vindo. Ok? E o nosso assunto de hoje é o poder dos arquétipos em sua prosperidade. Então, a linha de apresentação desses temas que eu estou trazendo consiste basicamente em trazer o conceito dos profissionais, dos estudiosos, dos acadêmicos, dos pesquisadores, ou até mesmo os empíricos, os canalizadores, que trouxeram os conhecimentos para que a gente pudesse conhecê-los, né? E depois disso a gente vai estar comentando e vendo como funciona isso na nossa vida prática. Então, para começar, a gente vai mostrar novamente aqui slide da consciência, né? Então, eu não vou detalhar mais dessa vez, não vou falar das partes da consciência, porque a gente já viu isso em praticamente todos os slides anteriores. Mas eu gostaria de pontuar hoje que os arquétipos, eles estão na parte mais profunda, que sistematizou, né, desta maneira. Não quer dizer que os arquétipos estão dentro, né, mas estão numa parte mais profunda da consciência. E já foi dito aqui que eles fazem contato com a nossa psique através da nossa criança interior, entendendo que psique é a própria consciência. E que a criança interior é essa intérprete das informações que nós acessamos no campo. E a criança interior é o inconsciente. Então, vamos entender um pouquinho do que é um arquétipo, né? O que são os arquétipos. Segundo Jung, já nascemos com um potencial. Somos dotados desde o nascimento de um repertório de padrões e respostas e de comportamentos, os arquétipos, que irão depender de estímulos adequados do meio ambiente para se desenvolverem. Potencialmente, toda a personalidade já está presente no nascimento, como um projeto. Essa é a frase de um estudioso, o Luiz Paulo Greenberg, que é o autor do livro que eu trouxe, que serviu para eu me basear, trazendo de forma mais resumida, né, de forma mais clara também, esses conceitos junguianos que são muito herméticos, né? Então, para a gente poder entender de uma forma fácil, existem várias pessoas que já trazem, já escreveram sobre os conceitos junguianos. Um deles foi o Luiz Paulo Greenberg. Tem uma outra autora também que eu vou citar,
daqui a pouco. Então, vamos analisar essa frase, né? É uma frase, não é um parágrafo quase. Já nascemos com um potencial, ou seja, existe a priori, como eu já disse em aulas anteriores, né? Então, quando a gente nasce, a gente já traz no nosso ser, na nossa bagagem espiritual, nossos registros acásticos, na nossa centelha divina, as informações arquetípicas. E elas vão aflorar ou não, vão se desenvolver ou não, de acordo com os estímulos que o ser vai receber durante a vida. Mas, de qualquer maneira, eles estarão sempre à disposição, estarão sempre disponíveis para que nós possamos acessá-los e utilizá-los para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. E é como se fosse um projeto. Quando a gente nasce, né? Nós temos um arquétipo que ele, digamos, predomina. Nós temos a informação de todos os arquétipos disponíveis. Mas, quando a gente vem para uma vida no planeta, existe uma programação para esta vida, uma finalidade para esta vida. Então, é como se fosse um projeto. E para a gente vivenciar esta finalidade, né, cumprir uma missão, ou seja lá como a gente vai chamar, um arquétipo predomina na nossa personalidade que a gente vai criar para poder executar essa função, missão, enfim. Então, existe sempre um que é um arquétipo principal, que a gente nem se dá conta, né? E quando a gente descobre que arquétipo é esse, ou pelo menos numa fase da vida existe um arquétipo que a gente está vivenciando com mais intensidade, quando a gente descobre, isso pode abrir muitas portas, clarear muito as coisas para a gente poder fazer, trabalhar aquele arquétipo com eficácia e eficiência. E assim a gente alcança o objetivo com mais rapidez, né? Daquilo que a gente se propôs através da personalidade criada. Mas o que é o arquétipo, né? O conceito criado a partir da observação de temas típicos bem definidos, presentes nos mitos e na literatura universal, que se repetem nos sonhos, imagens, fantasias, delírios, alucinações de todos os indivíduos. Então, o conceito foi criado a partir da observação desses temas nas culturas, né? nas civilizações. E a forma como isso se repetia e ainda se repete, né? O modo de fazer, de agir, de pensar, de representar, que foi gerando uma informação complexa, onde foi possível identificar a repetição das manifestações, as mesmas manifestações em diferentes lugares e diferentes culturas, em diferentes, inclusive, raças, porque o arquétipo ele é identificado também no mundo animal. Então, não é só o ser humano que produz efeitos a partir do arquétipo.
tá? A gente vai ver depois, mais para frente. Teoricamente, não se pode conhecer completamente o arquétipo, nem esgotá-lo. Então, o arquétipo, ele é muito acima, ele está muito além da nossa possibilidade de entendimento e de assimilação. E Jung também diz que é uma das manifestações da energia psíquica que se torna visível por meio de uma imagem arquetípica, ou se evidencia nos comportamentos externos, principalmente os que expressam as experiências mais básicas e universais da humanidade. Ou seja, o nascimento e morte, casamento e separação, maternidade, paternidade, criatividade. Aqui nessa frase a gente já começa a perceber que o arquétipo não é um objeto, tá? E isso é importante, porque é o principal objetivo dessa aula. É a gente entender o que realmente é um arquétipo e o que não é um arquétipo. Então, nessa frase a gente já está percebendo que nascimento e morte são circunstâncias, né? São fatos. E a gente pode dizer que são manifestações arquetípicas. Casamento e separação, mesma coisa. E os outros também, né? A criatividade é mais do que um fato, né? Ela é um estado do ser, né? Ser criativo. E a gente já viu um pouquinho sobre isso também na aula de simbologia, né? Por ter forte carga energética, a imagem proveniente do arquétipo impressiona e fascina, podendo possuir o ego. Se torna evidente, por exemplo, durante uma crise psicológica, que a gente poderia dizer, citar, por exemplo, uma crise de ansiedade. Né? Algum evento arquetípico ou alguma situação que expôs a pessoa a um determinado arquétipo, a força de um arquétipo ou uma manifestação arquetípica, pode desencadear o Jung chamou de complexo. Quando a pessoa fica tão presa num arquétipo que ela começa a girar em torno dele, como se ela estivesse realmente num loop, presa naquilo, ela não consegue sair daquele comportamento, né, daquelas reações que ela tem em função de estar em contato com a força de um arquétipo. Ou no momento de êxtase ou inspiração. É o caso, por exemplo, de um músico que está compondo. Ele pode ficar tão impressionado, tão extasiado com a criação, né? Pode estar sendo inspirado por um arquétipo e que ele entra em êxtase. Então, o arquétipo, a informação arquetípica é muito poderosa, muito influente no ser humano. E isso também vai depender do estado desse ser humano. Né? Porque quando a gente entra em ressonância com o arquétipo, se nós já temos uma tendência para ressoar na vibração daquele arquétipo, o efeito dele em nós vai ser muito maior do que outra pessoa que não está naquela vibração. Porém, vai influenciar todos dois. A pessoa que não está na vibração e a que está. De forma mais forte e mais fraca. Mas a influência vai acontecer. Porque a influência do arquétipo é inevitável. E aí, a gente poderia citar, né, para ilustrar essa questão da influência e da ressonância, né,
da sintonia que a pessoa está. A gente poderia voltar a falar do arquétipo da maçã dourada. A maçã dourada é símbolo do conhecimento. Aliás, ela é símbolo de busca pela sabedoria, do conhecimento, do autoaperfeiçoamento. Ela estimula a encontrar um propósito maior para a existência. Ela estimula a busca pela iluminação, transformação. E é um símbolo da natureza e de sua abundância. Esses são aspectos positivos do arquétipo maçã dourada. Mas veja bem, a gente não pode confundir a maçã dourada com o arquétipo, porque na verdade o arquétipo é apenas as informações, as energias informacionais que estão sendo simbolizadas através de uma maçã dourada. Não é o objeto maçã dourada que é o arquétipo, mas sim a carga energética informacional da maçã dourada. E essa carga energética não tem nada a ver com o fato dela ser uma maçã ou dourada. Não é isso que a energia está dizendo. A energia está falando em sabedoria, em conhecimento, propósito de vida, evolução espiritual. Então, vejam que o arquétipo, ele não é o símbolo, ele é o que o símbolo traz de carga energética. E a gente também vai ver isso mais, deixa eu adiantar mais para poder falar mais especificamente sobre isso. E antes, eu quero dar aqui boa noite, né, para as pessoas que estão assistindo ao vivo. Boa noite, Maria Dalva. Boa noite, Cia Oliveira. Ok, aqui, muito calor, e aí? Enfim, se você não escreveu aqui e você está aí assistindo, boa noite. E espero que você seja feliz conosco. E deixa aí um comentáriozinho, se você não quiser comentar agora no chat, né? Quem está vendo a aula gravada, escreve aí se você tiver alguma dúvida que eu possa tirar. Eu posso trazer isso na próxima aula também, né? Nós estamos tendo aula toda quarta-feira, às 8 da noite, com alguma exceção que pode acontecer, caso aconteça algo, né, que impeça da gente fazer essa aula aqui, porque ao vivo a gente tem que estar contando com os imprevistos. Mas a nossa intenção é manter o projeto quarta-feira, às 8 da noite, tá bom? Então, vamos falar mais um pouco da questão da maçã, né? Para a gente para entender bem o que implica essas qualidades, vamos dizer assim, arquetípicas da maçã dourada, né? Então, o que acontece quando a gente usa o arquétipo da maçã dourada para o lado positivo, né? Então, quando se você quer usar a maçã dourada para estimular sabedoria em você, ela vai permitir uma profunda compreensão do mundo ao redor de você mesmo. Veja bem, ela não vai te dar sabedoria, ela vai estimular a compreensão mais profunda de tudo que está à sua volta. A sabedoria é a consequência. É por isso o arquétipo, ele tem significação que a gente nem imagina. A força do arquétipo,
as informações que estão no arquétipo, elas são incomensuráveis, como Jung falou. Então, foi percebido, né, essa influência dos arquétipos pelas reações que eles provocam nas pessoas. Mas, como depende do nível de absorção e entendimento da pessoa que reage, então talvez essa pessoa não esteja simulando todo o potencial energético e informacional de um arquétipo. Por isso, não se pode fechar a questão ou dizer que aquilo é um arquétipo que tem uma determinada característica, uma determinada informação. Tá? Então, por exemplo, se você usar a maçã dourada para autoaperfeiçoamento, essa energia arquetípica vai permitir que você cresça e evolua como indivíduo. Então, esse vai ser o resultado de você trabalhar com um arquétipo, maçã dourada, se você decidir trabalhar isto em você. Porque também ele pode ficar latente lá, essa informação, essa influência, esse estímulo, ele pode ficar latente ou de forma fraca, né? Então, vejam bem, por isso que eu estou falando, a gente já começa a perceber que dá para trabalhar o arquétipo e dá para estimular algo que a gente quer utilizando uma forma, uma simbologia arquetípica, né? Um símbolo que tem informação arquetípica. E vai depender da forma que a gente usar, se essa influência vai ser boa ou má, forte ou fraca. Tá? Então, vamos ver mais um pouco. Por exemplo, se você vai usar a maçã para aumentar ou encontrar o seu propósito de vida, né? O que ela vai trazer como resposta para você? Ela vai permitir que você encontre um sentido mais profundo na sua vida. Então, vai estimular a reflexão sobre a própria vida. E na reflexão vai surgir o desejo de um propósito. Porque enquanto a gente não olha para a nossa vida, a gente não, né, está vivendo no fluxo, qualquer fluxo. A gente não está sendo o capitão da nossa nau, né? A gente não está dirigindo o nosso carro, a gente está deixando ele fluir, está deixando ele andar, né? Então, a gente não percebe, nem pensa em propósito de vida, mas no momento que a gente se propõe a olhar para dentro e tentar entender, fazer aqueles questionamentos da filosofia, né? Quem eu sou, o que eu estou fazendo nesse planeta? Será que só existe esse planeta? Quem criou isso tudo que existe? E tudo, né? E como as coisas funcionam? Por que o céu é azul, né? Então, aí a gente já começa a entrar no campo mórfico do propósito, né? E essa maçã foi usada como um símbolo disso, né? É o símbolo de uma informação arquetípica. E por aí vai, a iluminação vai trazer para a gente vai permitir que a gente se conecte com algo maior do que nós, algo divino, né? Isso vai trazer paz, vai trazer um encontro conosco que vai dar segurança. Então, a gente vai entrar num estado de harmonia. A coragem, né? Se você trabalha com o arquétipo para conseguir ter mais coragem, né? Com a intenção de ter mais coragem, ele vai ajudar você a
perder os medos e conseguir superar obstáculos. Então, a força do arquétipo vai te dar essa disposição de enfrentamento dos medos. O arquétipo não vai tirar o medo da sua vida, mas ele vai te estimular a enfrentar, a remover o obstáculo, te dando coragem. E transformação, conexão com a natureza. Então, isso tudo são os arquétipos, as informações arquetípicas positivas do arquétipo que eu usei como exemplo na aula passada, que foi a maçã dourada. Mas existem também os aspectos negativos que essa informação arquetípica pode estimular de acordo com a forma que a pessoa interpreta o arquétipo. Então, a força vai fazer, por exemplo, ao invés de você usar o arquétipo para a prosperidade ou para a abundância, né? Você pode ser estimulado pela tentação de desviar as pessoas desse caminho para a ganância, né? Ou para a gratificação instantânea. Então, vejam que isso vai depender, como eu falei bem no início aqui, desse slide. Se você está ressoando, né, com o lado positivo, as questões positivas daquele estímulo, você vai usar o estímulo para o lado positivo, para você crescer espiritualmente, pessoalmente. Mas se você está ressoando de forma negativa, você pode usar essa força e fazer o oposto. Né? Porque, por isso que eu estou falando, o que o arquétipo vai influenciar, estimular, é você, por exemplo, ir com coragem, tirar os obstáculos. Mas, qual a sua intenção? Né? Então, o arquétipo, ele estimula. A maçã dourada, ela remete a algo precioso, o ouro, né? Existe uma simbologia universal do ouro, como eu já falei também, que representa a iluminação e a nossa centelha divina, né? Encontrar o encontro com a centelha divina, ou o encontro com o luminoso. Então, seria a forma como a gente vê esse símbolo universalmente. Porém, de forma individual, as interpretações podem divergir em função da condição moral, espiritual, de quem usa o arquétipo. Então, quais são as propriedades que poderiam ser usadas, né, com a maçã dourada, né, poderiam ser estimuladas? Que seriam as negativas: a tentação, o engano, a ambição, vaidade, a ganância e a queda. Né? Então, ao invés da pessoa prosperar, ela estaria indo no sentido contrário, porque usou mal a força do arquétipo. E não foi o arquétipo que fez isso. Aí foi a escolha da pessoa. Os arquétipos não são invenções arbitrárias, mas elementos autônomos da psique inconsciente, onde já se encontram antes de qualquer invenção. Do livro Complexo, Arquétipo e Símbolo na Psicologia, de C.G. Jung, de Jolandi Jacob. Então, ela define, baseada nos
nos conceitos junguianos, né? Ela traz as informações de Jung, como eu falei, de forma mais fácil de compreensão. Então, se eles são elementos autônomos da psique inconsciente, e onde já se encontram antes de qualquer invenção, é porque eles existem a priori, como eu falei no início, né? Eles já estão latentes em nós, na nossa psique, na nossa consciência. Só falta a gente estimular, né? E são autônomos. O que quer dizer autônomo? Mesmo que a gente não estimule, eles estão lá. E podem ser estimulados de forma indireta. Basta a gente estar em contato com a simbologia que carrega a informação arquetípica de um arquétipo. Eles representam a estrutura imutável de um mundo psíquico, que por seus efeitos determinantes sobre a consciência mostra que ele realmente existe. Por seus efeitos determinantes sobre a consciência mostram que ele realmente existe. Então, foi feita experiência, né? E pode ser feita experiência para descobrir se um arquétipo promove um efeito na psique ou não. Basta medir os níveis dos neurotransmissores antes e depois de expor a pessoa a um arquétipo, ou a uma informação arquetípica, ou a um evento arquetípico. E aí dá para medir o efeito que o contato com aquele arquétipo provocou no emocional. Boa noite, Margarete. Que bom que você está aí. Devemos sempre distinguir nitidamente entre arquétipo e representação arquetípica ou imagem arquetípica. Então, vamos lá. Agora começou a ficar bom. O arquétipo é a energia informacional. É a força. A representação arquetípica pode ser um símbolo, pode ser um mito, pode ser um conto, pode ser um evento que tem a informação daquele arquétipo. E pode também ser uma imagem arquetípica. Mas a imagem arquetípica ainda não é o arquétipo. A imagem arquetípica poderia ser, por exemplo, o planeta Terra. O planeta Terra, ele representa o arquétipo da mãe. A gente chama de a grande mãe, né? Planeta Terra. O arquétipo da mãe não quer dizer que toda mãe é o arquétipo da mãe. E nem sempre o arquétipo da mãe é uma pessoa. O arquétipo da mãe é a informação da energia que promove o cuidado, o acolhimento, a fertilidade, a educação, no sentido de cuidar do desenvolvimento de outra pessoa, não necessariamente a cria, tá? O desenvolvimento
o cuidado em todos os sentidos. Então, a gente pode dizer até que uma instituição usa o arquétipo da mãe para se comunicar ou para basear a sua atuação empresarial. Entende? Então, vou ficar falando isso até vocês, né, ficar bem claro que o arquétipo é uma informação, ele não é uma coisa palpável. Enquanto o arquétipo ainda repousa no inconsciente coletivo, ele não pertence ao âmbito psíquico do indivíduo, mas apenas ao seu âmbito psicoide, semelhante à psique. Aí eu tenho ali a explicação do Jung para essa palavra aí. Tá? Mas antes de falar do psicoide, ele repousa no inconsciente coletivo e ele não pertence ao âmbito psíquico do indivíduo. O que é o âmbito psíquico do indivíduo? É o inconsciente pessoal. Né? Ele não está no inconsciente pessoal do indivíduo. Mas quem acessa o arquétipo é o inconsciente, na verdade, é a nossa parte mais profunda, né, do nosso inconsciente, que a gente chama de criança interior, a centelha divina, que traz, lembra que eu falei aula passada? Ela é intérprete, ela traz a informação arquetípica e transforma aquilo em símbolo e leva para o inconsciente pessoal. Aí, a informação arquetípica chega até a esse âmbito psíquico do indivíduo. Isso quando é do arquétipo, quando ele vem de forma inspirada. Mas existe a outra maneira do arquétipo, da força arquétipo, chegar até o âmbito psíquico do indivíduo, que é quando ele se depara com o estímulo de um arquétipo, que pode estar, por exemplo, na maçã dourada. Então, aí vem de fora para dentro. Né? E aí ele diz aqui que existe, o arquétipo repousa no seu âmbito psicoide, que é semelhante à psique, mas não é a psique. Ou seja, existe um âmbito psicoide, um âmbito consciencial, vamos dizer assim, que a psique é a consciência. Né? Então, o arquétipo ele está num âmbito psicoide, que não chega a ser uma consciência, mas também não é nada. Ele está naquele lugar, é como se ele estivesse permeando todos os lugares, mas ele precisa acessar uma consciência para que ele possa ser moldado, interpretado. A ideia, ele é a ideia, o arquétipo é a ideia. A ideia é primordial. Ele precisa ser codificado por uma consciência. Basicamente isso. Jung diz que psicoide é algo quase psíquico. A profundidade do inconsciente coletivo e dos seus conteúdos, os arquétipos, que não é passível de ser abarcada pela imaginação. Ou seja, enquanto ele está nesse lugar, a gente não consegue imaginar.
Mas no momento que a gente recebe essa influência do arquétipo, a gente precisa imaginar para que ele se torne parte do nosso psiquismo, ou seja, da nossa consciência. E por isso ele está latente. Isso é a explicação para o que a gente viu anteriormente, né? Como ele está latente. Ele precisa ser identificado, ele precisa ser estimulado, mas ele está à disposição da gente. Então, vamos lá. Os conteúdos arquetípicos acompanham a estrutura psíquica do indivíduo na forma de possibilidades latentes, acabei de falar. Apenas depois de ser expresso pelo material psíquico individual e ganhar forma, ele se torna psíquico, ou seja, consciência para a pessoa. Não quer dizer consciente ainda, tá? Ele se torna pertencente à consciência. Porque consciente é quando a pessoa percebe. Mas ele se torna pertencente à consciência, mas para a pessoa ainda está inconsciente. Tá? E entra no espaço da consciência. É isso. Portanto, sempre que nos depararmos com o conceito arquétipo em algum trabalho de Jung, seria bom considerar se o termo faz referência ao arquétipo per se, ou seja, ainda latente, aquele que ainda não foi decodificado pela consciência, imperceptível nesse momento, ele está latente e é imperceptível, ou a um arquétipo já atualizado, que se expressa no material psíquico consciente, ou seja, que a gente percebe e já se tornou uma imagem, que é o símbolo. Tá? Aí está aí o nome do livro da Jolande Jacob. Então, vejam aquilo que eu falei no início, agora veio uma explicação que não tem como a gente, né, não entender. O arquétipo existe lá, num lugar que não é, nem é, não é, é um lugar que a gente nem consegue definir, né? E ele entra no nosso psiquismo, na nossa consciência, né? Mas precisa, ele está lá de forma latente, mas precisa ser decodificado para que a gente possa perceber a existência dele. Mas mesmo que a gente não perceba a existência dele, ele está influenciando nossa psique, nossa consciência. Ele influencia, estimulando, assim como a gente já viu, os pensamentos estimulam, as emoções estimulam, os sentimentos estimulam, os arquétipos estimulam muito mais. Porque em contato com o arquétipo, nós produzimos, da mesma maneira que qualquer outro estímulo, nós produzimos os neurotransmissores. E o arquétipo promove essa produção com muito mais intensidade do que um pensamento ou um evento. Então, tá aí o nome do livro, tá? Se alguém quiser se aprofundar nesse assunto de uma forma mais fácil. E a gente viu, então, uma visão, digamos, científica, né? A visão de Jung e de outros estudiosos que se basearam em Jung também para perceber a questão do arquétipo, para teorizar. E agora a gente vai ver a visão do professor Hélio Couto, que é um canalizador, ele é um mentor consciencial,
um palestrante, bastante conhecido já no Brasil, provavelmente no mundo todo. E ele fala bastante sobre arquétipos. Então, eu vou ler alguma coisa que eu vou usar, que vou me embasar nos conhecimentos que ele traz, para a gente entender mais a fundo como é que acontece a influência dos arquétipos na nossa personalidade, na nossa vida, nas nossas ações e reações. Tá? Então, ele diz assim: os arquétipos são as primeiras energias ou emanações presentes antes da manifestação física de algo. Ou seja, antes mesmo daquilo se manifestar fisicamente, os arquétipos já existem. O arquétipo que vai gerar, que vai embasar, o que vai caracterizar aquilo que ainda vai existir, o arquétipo já existe. Tá? Ele é o ideal. Ele é o modelo. E ele é o ser perfeito. Como tudo no universo, os arquétipos também têm um fundamento atômico. Então, ele fala que os arquétipos existem fisicamente, porém de uma forma mais sutil. Eles existem em uma outra dimensão, uma realidade diferente da nossa. Por isso é preciso entender a subjetividade deles. Eles não são algo objetivos, palpáveis, decifráveis facilmente, né? Até para a gente perceber, ele precisa passar por dentro, né, do âmbito da psique para poder ser codificado e a gente compreender e a gente representar ele simbolicamente. E ele diz também que deve ficar bem claro que o substrato de tudo que existe é atômico. Ou seja, o átomo, ele é comum a tudo que existe. Não só na dimensão que a gente vive, mesmo em outras dimensões. O átomo, ele só vai vibrar diferente em outras dimensões, mas ele ainda é o átomo. E a gente viu que o átomo tem campo mórfico. E a gente viu que o campo mórfico é energia informacional. Então, procurem juntar as coisas, né? Procurem trazer as informações do inconsciente coletivo para a gente fechar a questão do arquétipo, né? Porque os arquétipos, eles estão nos símbolos. Mas os símbolos não são os arquétipos. Eles são uma representação arquetípica do arquétipo. O símbolo tem a força do arquétipo, mas ele ainda não é arquétipo. Porque o arquétipo provavelmente é muito mais do que o símbolo consegue traduzir. E vamos lá, continuar aqui. São energias vivas, conscientes, que se expressam no nosso mundo. Provocam sentimentos quando os vemos, ouvimos ou percebemos. Não importa se for de forma consciente ou inconsciente. Então, eu acabei de falar que o arquétipo tem uma força incomensurável. Se esses são estímulos que nós recebemos de forma inconsciente, imagina o poder que esses arquétipos têm sobre a nossa consciência, nossa psique. Porque eles podem atuar em nós e atuam de forma inconsciente. Os arquétipos podem ser manifestados em
formas, sons, gestos, símbolos, comportamentos, atitudes, situações, odores, toques, personalidade e etc. Então, aqui já dá para a gente ver que, por exemplo, em comportamento, a gente pode perceber que o arquétipo não é algo, não é apenas um objeto, né? Existem manifestações arquetípicas que são representadas, por exemplo, por mitos. E existem também comportamentos arquetípicos que a gente nem percebe, mas que a gente repete como se fossem nossas escolhas, como se fossem nossas decisões apenas. E aí a gente pode estar estimulado por um arquétipo. A gente já vai ver isso. Deixa eu só fechar o entendimento do arquétipo, né? Entender exatamente o que é o arquétipo, depois ver como ele vai trabalhar na nossa vida e como a gente pode usar o arquétipo a nosso favor. Então, uma das principais características de um arquétipo é a de induzirem os seres vivos a sentirem emoções. Então, esses estímulos são processados pelo sistema límbico. Lembra da aula, primeira aula, né? Primeira aula eu falei das emoções, como elas acontecem de forma involuntária. Então, vejam bem, já está começando a esquentar mais. O arquétipo, ele estimula a gente de forma inconsciente, criando reações involuntárias. Como assim? Então, quer dizer que o arquétipo pode fazer o que quiser com a gente? E agora? O que vocês acham? Seus resultados para os seres humanos poderão ser positivos ou negativos, fortes ou fracos. Então, além deles fazerem isso tudo e a gente não tem domínio sobre isso, ainda pode ser positivo, negativo, fraco ou forte? Então, a gente convive, como é que a gente lida com isso, né? Toda a gama de emoções pode ser induzida usando-se o arquétipo correto. Lembra que eu falei na primeira aula que nós somos programáveis? E que se nós somos programáveis, nós podemos nos autoprogramar. E sabendo como é que isso acontece, a gente pode evitar ser programado. Por exemplo, por arquétipos negativos que vão despertar coisas negativas em nós. Como também já foi falado ali, né? Como Jung chama de complexo. Se você está sendo estimulado a algo que provoca medo, um símbolo que tenha carga arquetípica, que desperta medo, o que vai acontecer? Se você está o tempo todo sendo estimulado por aquele símbolo, você tem ele na sua mesinha aqui, está bem aqui, por exemplo, na minha frente, eu estou aqui trabalhando todos os dias, estou todo dia olhando aquele símbolo que tem uma carga arquetípica negativa. O que vai acontecer? Ele vai estimular o meu organismo a elaborar neurotransmissores relacionados àquele estímulo.
Então, se o estímulo é medo, né, ele vai baixar, ele não vai deixar eu produzir, por exemplo, as serotonina, endorfinas, né, que vão me deixar mais para cima, mais consciente, otimista, animada, focada no ideal maior. Aquele símbolo vai começar a trabalhar na minha psique e eu vou estar o tempo todo sendo estimulada por hormônios que vão gerar medo. Um exemplo. Tá? Então, conhecer como funciona o arquétipo vai ajudar a gente a fazer a autocura. Porque se a gente já entende que pode ser programado e que a gente pode se autoprogramar, a gente vai utilizar os arquétipos ideais para resultados que nós queremos. Então, quando eu falo de prosperidade, que é o tema da nossa aula de hoje, eu estou falando de criar prosperidade. Criar prosperidade através do uso dos arquétipos. Então, para ficar mais claro isso que eu estou falando, no momento que eu coloco aqui o trigo, ele está relacionado à prosperidade. A maçã também, né? A gente viu a maçã de ouro. Queiram ou não, vocês estão sendo estimulados a informação arquetípica que o trigo traz como uma simbologia. Ah, mas o que tem a ver o trigo com a energia do arquétipo? Aí complicou mais um pouquinho. O trigo é uma simbologia de prosperidade universal. Então, há muito tempo na humanidade, o trigo é considerado, ele é símbolo desse arquétipo, prosperidade, abundância. Tá? Então, o que aconteceu? Lembra na aula de campo mórfico? Toda a informação da humanidade, os pensamentos da humanidade, estão no lugar que a gente chama de noosfera, ou inconsciente coletivo, ou campo mórfico da raça humana. Então, tá lá a ideia de que o trigo é uma simbologia que tem a energia do arquétipo da prosperidade e a abundância financeira. Tá? Como que isso foi para lá? Com as simbologias criadas dos nossos ancestrais. Porque eles simbolizaram a prosperidade, que é o arquétipo. A prosperidade é um arquétipo. A abundância é um arquétipo. Esse é o arquétipo. Então, eles simbolizaram esses arquétipos com esta planta, este vegetal. E isso passou a ser uma informação que ficou no inconsciente coletivo. Então, ela se tornou universal. E aí, agora, essa simbologia tem um campo, né? E esse campo tem a informação arquetípica da prosperidade e da abundância. Tá? Então, vejam que é subjetivo o tempo todo, mas estimula. E que é isso que é o mais importante. Se estimula, eu preciso saber por que eu estou sendo estimulado. O que está me estimulando, qual é o resultado disso?
E como isso está interferindo na minha emoção, no meu sentimento, na minha vibração, como é que isso está interferindo na minha forma de agir, nas minhas escolhas, porque isso vai interferir. Se as simbologias estão entrando sem meu controle, vão interferir e eu vou agir de uma forma que talvez eu não seja boa para mim, eu não estou nem tendo muita escolha, porque isso está sendo uma influência externa. No momento que eu estou em contato com a simbologia, que já é universal. Seria um campo simbólico, talvez, não sei. O trigo. Acho que o trigo não é um campo simbólico. Mas pode ser, porque ele está relacionado com muitas culturas, né? Há muito tempo. Então ele deve ter outras simbologias, mas que estão ligadas a esse arquétipo que é a prosperidade, a sabedoria e a abundância. Porque isso vai ficar mais claro na hora que eu der os exemplos dos arquétipos. Tá? Então, ele diz também que os resultados positivos são os efeitos que demonstram crescimento, prosperidade, realização, saúde, alegria, amor. E os negativos vão gerar depressão, pobreza, doença, suicídio, vício, morte, miséria, desemprego, separação, etc. Quando uma pessoa vê, ouve ou percebe um arquétipo, determinados neurotransmissores e hormônios são produzidos pelo seu organismo. Isso eu já falei. Que vão gerar emoções, sentimentos, pensamentos. E provocam comportamento. E a percepção é inconsciente. Acabei de falar isso. Quando se vê um arquétipo positivo junto a um produto, isso aqui é um exemplo de como eles usam esse conhecimento dos arquétipos e o poder dos arquétipos no marketing. Ou seja, para vender um produto ou um serviço, ou uma imagem, né? Quando se vê um arquétipo positivo junto a um produto, nós imediatamente temos uma reação emocional e associamos essa reação emocional ao produto. Vou repetir. Quando a gente está vendo ou está sendo submetido ao contato, percepção de um arquétipo positivo, junto com um produto numa prateleira, nós associamos aquela emoção, não o arquétipo, porque a gente nem sabe que está sendo influenciado por um arquétipo, mas a emoção que ele provocou em nós associamos ao produto. Então, um exemplo bom disso, você vai comprar o hidratante do cabelo. A gente lê lá. Hidratação profunda. Né? Mas o limpeza profunda também protege no sabão em pó. Né? Não, olha lá o sabão em pó, vai lá ler. Então, aquela palavrinha ali já é uma indução. Né? O que é profundo? O que é profundo? Quer dizer que está encaminhando o produto, a logomarca, as qualidades, as propriedades do produto, a cor da caixa, tudo está jogando para dentro. Profundo é o nosso interior, é a psique. Então, está jogando aquilo para dentro. O nome disso é programação neurolinguística, PNL. Então, a gente precisa saber disso, né? Então, na hora de decidir entre um produto e outro, o consumidor opta por adquirir aquele produto ao qual associa uma emoção agradável. Então, quando vocês forem agora numa loja, é o melhor supermercado, né? Que tem inúmeros produtos.
Observem os rótulos. Como eles estão induzindo, através de simbologia arquetípica, através de palavras que são, que têm informações arquetípicas. Observe, faça uma pesquisa. Faça uma pesquisa. Os arquétipos provocam uma resposta no mais profundo nível inconsciente, trazendo à tona sentimentos, emoções, comportamentos primordiais, não só apenas aqueles do cotidiano. Comportamentos primordiais, ou seja, são comportamentos arquetípicos. Por exemplo, um comportamento arquetípico. Casar é um comportamento arquetípico. A união entre duas pessoas. Porque isso é feito, né? A união já é. O casamento é um arquétipo, seria simbologia, é uma manifestação arquetípica da união. Acho que fica mais fácil de entender assim. Né? A união de duas pessoas é um arquétipo. E se essas pessoas vão ter uma união, digamos, de viver juntos de forma matrimonial, então o casamento passa a ser uma manifestação arquetípica. Tá? E essas manifestações, elas de comportamento primordiais, né, estão arquivadas profundamente na mente humana. E a gente pode incluir também os comportamentos arquetípicos que se repetiram de geração em geração na história da humanidade. A gente pode considerar, porque a gente já sabe que eles estão no campo mórfico da humanidade. Então, vejam bem, como é que a gente como é que a gente encontra os arquétipos? Através do inconsciente coletivo. Aí, quando a gente fala que está no profundo, né, eu vejo diferente. Acho até que eu vou fazer um esquema para mostrar isso numa outra aula. Porque eu vejo que não é de dentro para fora, de dentro para fora. É de fora para dentro. Agora, eu confundi a cabeça de vocês. É temporal, veja bem. Os arquétipos, eles permeiam tudo que existe. Eles são... O professor Couto diz que os arquétipos são a consciência do todo, ou seja, a supraconsciência, são a mente de Deus, as ideias da mente de Deus. Então, a gente não pode dizer que isso está vindo de dentro para fora. Ele está fora, né? Então, ele vem através do inconsciente coletivo. Aí a gente vai e se conecta com o inconsciente coletivo e ele vem. Só que o nosso inconsciente não está dentro da gente, ele é um campo. Então, o arquétipo, a informação do arquétipo vem através do inconsciente coletivo, chega no nosso inconsciente pessoal. Na verdade, ele chega no nosso inconsciente pessoal. Ele é codificado, né? Então, ele chega no nosso campo, ele é codificado, se transforma numa imagem, e aí que ele vem para o nosso consciente. Então, ele vai vir até nós, né? Chegando até nós. Então, mesmo que ele chegue de forma que a gente faça um contato, uma introspecção, uma meditação, né? É quando a gente vai fazer o contato
pessoal, diretamente com o inconsciente coletivo, buscando a informação do arquétipo. Isso é a forma que a gente tem para usar o arquétipo ao nosso favor. É quando a gente busca o arquétipo. A gente traz ele para nós. A outra forma é quando o arquétipo está nos envolvendo através das simbologias que o representam, né? E aí a gente recebe inconscientemente a informação e o estímulo do arquétipo, da informação arquetípica. Existe uma coisa que é importante falar, tá? Pode-se estimular a pessoa, esse é o Hélio Couto, né? Falando, para qualquer tipo de sentimento e emoção, tanto positiva quanto negativa. Acrescente-se aí a possibilidade dela ser estimulada inconscientemente. As metáforas e arquétipos são a melhor forma de passar um conhecimento para alguém e, por isso, são usadas desde tempos imemoriais. Sabe-se que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Portanto, fica muito mais fácil usar um arquétipo como exemplo do que explicar detalhadamente. Então, quando a gente não conhece o poder dos arquétipos, além de a gente estar sendo influenciado por tudo que está à nossa volta, a gente também está sendo influenciado por outras pessoas que conhecem o poder do arquétipo. E isso é a parte mais, digamos, importante para quem quer poder pessoal. Porque é disso que a gente está falando, né? Em busca da criança interior é para a gente poder empoderar a nossa criança. Então, se a gente já sabe da influência que determinados símbolos que têm carga arquetípica vão produzir em nós, nós precisamos conhecer essas cargas, conhecer esses símbolos e ser seletivos. Nós precisamos selecionar os símbolos que vão nos programar, que vão nos estimular. Porque nós vamos reagir inconscientemente. Não adianta dizer, isso aí não me afeta, não. Eu estou acostumado a ver. É pior ainda. Quem está acostumado a ver já está mais do que ressoando com aquilo. Se for um símbolo que tem a carga de um arquétipo bom, ótimo. Né? E é isso que a gente deve fazer para nós. A gente deve colocar todas as simbologias que a gente precisa para a nossa evolução, para nosso despertar, para a gente ter propósito de vida, para a gente viver em harmonia, para a gente sentir paz de espírito. Tudo aquilo que puder fazer bem para nós, a gente deve usar essas imagens arquetípicas, participar de eventos arquetípicos, ouvir histórias arquetípicas, como nos mitos, nos contos, que vão ajudar a gente a fazer esse encontro com a criança interior, curar a nossa criança interior, porque ela vai sendo ferida com tantos estímulos negativos que estão sendo usados massivamente
atualmente na sociedade humana. Eu não vou entrar em muito detalhe, porque não é o meu foco aqui. O meu foco é trazer conhecimento que possa solucionar e não mostrar o problema. O problema todo mundo já conhece. Então, mas a solução a gente precisa fomentar. Eu diria que a gente pode ser autodidatas da nossa própria cura. Autocura. Utilizando, claro, o conhecimento, as ferramentas de outros profissionais. Estou falando do psicológico, mas o corpo é um todo, né? Então, nós temos também o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo espiritual. Então, para cada, digamos, departamento do nosso campo, vão existir profissionais especialistas em resolver coisas, resolver questões que vão nos ajudar. Todos são necessários. Todos. Porém, se a pessoa não quiser, ela não será curada. A cura começa em nós. Isso é indiscutível. Porque se a pessoa não quiser, nada muda na vida dela. Ela precisa querer. Então, se está difícil, procura uma informação que vai ajudar a mudança que precisa acontecer. Então, por exemplo, quando a gente medita, as meditações que tem no canal, que são meditações guiadas, lá tem a meditação antidepressão, tem várias, né? Até as meditações, elas têm carga arquetípica. Por isso, as pessoas fazem e fazem de novo e querem fazer mais. Porque tem a meditação tem uma que é para empoderar, né? A criança interior, teste da criança interior, se não me engano. Você acaba de ouvir aquela. Claro, você tem que ressoar com o arquétipo, lembra? Você tem que ressoar com a carga energética do arquétipo. Então, se você já tem latente dentro de você, e você ouve uma meditação que vai estimular aquela carga energética positiva latente dentro da sua psique. E aí você acaba de meditar, se sentindo diferente, mais otimista, mais amoroso consigo mesmo, né? Quer dizer que você está ressoando com aquilo. Porque tem pessoas que não conseguem escutar uma meditação dessa. Não tem paciência, não gosta, acha ridículo. Enfim, uma viagem. Deve ter 1000 opiniões contrárias às meditações guiadas. Né? Eu estou falando dessas do canal. Fazer espaço de criar. Então, é assim que a gente estimula o arquétipo. Assim que a gente estimula a mudança. Trazendo ele à tona. Trazendo o arquétipo à tona. Então, como é que a gente vai fazer? O que eu preciso mudar? O que eu quero mudar? Eu estou precisando estimular, por exemplo, foco. Quero estudar mais, eu preciso de foco, não estou conseguindo. Pesquisa um arquétipo. Hoje o pessoal chama de arquétipo, né? Arquétipo para ativar a atenção. Aí, o que eles têm lá? Um símbolo. Não é o símbolo que vai fazer isso. O símbolo tem carga arquetípica. Tá? Mas, vamos usar o termo que o pessoal está usando. Procura um arquétipo que estimule foco, atenção, busca de conhecimento. Esse símbolo vai ajudar com as emanações arquetípicas que ele tem, estimulando o foco, a atenção, a paciência para buscar o conhecimento. Então, essa
assim que a gente faz, a gente estimula dessa forma. Às vezes a gente está triste, né? E aí a tristeza vai levar a gente para um lugar energético muito ruim, a energia baixa muito. E aí começa a acontecer um monte de coisa que não é legal, a gente não está querendo nada daquilo, mas começa a vir. Dependendo da energia, né? A lâmpada queima, a máquina de lavar para de funcionar, o copo quebra, e tudo vai destruindo um atrás do outro, né? É a energia que está atraindo. Então, o que a gente vai fazer? A gente primeiro tem que observar e perceber. Opa, a minha energia não deve estar muito boa, por isso as coisas, os eventos estão estranhamente destruindo tudo, as coisas estão quebrando, né? Então, eu vou estimular a minha energia para cima. Então, primeiro eu tenho que perceber onde eu estou. Que energia eu estou? O que aconteceu ontem? O que eu sonhei hoje? Então, eu percebo como eu estou. Daí, eu vou criar um antídoto. Eu vou buscar o arquétipo dentro de uma simbologia que vai me ajudar a virar o jogo. Ou seja, levantar a energia para um outro lugar onde eu possa atrair aquilo que eu quero. E já que o assunto da aula é prosperidade, né? Como é que a gente vai atrair prosperidade? Usando simbologia que tenha a informação energética da prosperidade. Como o trigo, por exemplo, a maçã dourada, que é a maçã de ouro também. Mas tem outros. Deixa eu ver, ó. Vou falar alguns positivos. Tem arquétipos negativos também, que vão estimular produção de neurotransmissores que não são os ideais, né? Eles bloqueiam os arquétipos negativos, eles bloqueiam as endorfinas, a dopamina, que são hormônios que geram prazer, que geram também o desejo de fazer, né? A dopamina, ela é um estimulante, ela causa euforia, ela gera desejo de poder pessoal e outras características, Mas nós temos o recurso, como eu falei, de usar os arquétipos que vão gerar esses neurotransmissores. E os neurotransmissores, a gente já viu que eles geram toda aquela cadeia, né, que vai até o comportamento. Emoção, sentimento, pensamento, comportamento. Tá? Então, por exemplo, exemplos de utilização positiva ou forte de arquétipos, né? O professor Hélio Couto diz que os animais, como a águia, o falcão, o gavião, a coruja, produzem dopamina. O simples contato com esses animais, visual, produzem dopamina. Mas, se vocês observarem na meditação que tem no canal, que estimula a autoestima, eu me esqueci o nome da meditação, mas ela estimula a autoestima, tem o som da águia. Aquele é de propósito. Por isso a pessoa que ouve a meditação, ela sai animada. Ela fica... Por quê? Porque ela não é o único estímulo positivo que tem ali.
Tem vários. O que é andar num campo cheio de flores, recebendo a luz do sol? Imagina a carga energética que tem nessa visualização. Que está visualizando o dourado, né, do sol no campo. Então, está estimulando também. Então, é dessa forma que a gente muda para onde a gente quer. A gente precisa se dedicar a isso. Ele diz que esses arquétipos que eu acabei de falar são os mais poderosos que existem. Provocam elevadíssima autoestima, prosperidade, crescimento, realização, sabedoria e poder. E aí, falando na questão do negativo, do negativo em nós, né? Da sintonia. Existem muitas empresas e até países que usam o arquétipo águia na bandeira, de várias formas. Não necessariamente eles usam de forma positiva. Tá? Porque o arquétipo, ele não tem essa qualidade, não tá no arquétipo, não tá no símbolo a qualidade. Então não tá, por exemplo, na águia a qualidade. Tá na simbologia, na característica da informação dessa águia. Então, a informação da águia nem é prosperidade, é estimular a dopamina, fazer, executar, buscar poder. Então, quem é que coloca a negatividade nesse caso, no arquétipo? É o ego da pessoa que está usando, ou do grupo. Por isso que a gente não pode falar que a águia é um arquétipo. A águia, ela tem as características do arquétipo. Ela é uma manifestação daquele arquétipo, que é o poder. Mas por que é? Pela vida dela, pelo comportamento dela. Estuda a vida da águia. É lindo. Estuda um pouquinho só. Vocês vão ver como a águia vive. É muito bonito. E a águia, ela é um pássaro que consegue olhar o sol diretamente. Acho que nenhum outro, tenho quase certeza que nenhum outro consegue. Mas a águia tem essa peculiaridade. E outros arquétipos que são simbolizados, né? Positivos. Por exemplo, o arquétipo união dos opostos, ascensão da consciência, ou seja, expansão da consciência. Destino, visão, esperança é representado pelo símbolo arco-íris. Por exemplo, a prosperidade também é representada pelo símbolo árvore. Proteção, vida, abundância, crescimento também estão na árvore, no símbolo árvore. Provoca a união entre as pessoas, estimula os relacionamentos. Poderoso símbolo para induzir estados de consciência. A árvore. Um que é muito conhecido, né? O arquétipo que tem a energia da transmutação, da mudança, do renascimento, da libertação e da leveza.
a borboleta. Todo mundo sabe que a borboleta é arquétipo de transformação, né? Então, ela é um símbolo do arquétipo de transformação. E por aí vai. O urso, ele traduz, né, o poder, a ação inconsciente, força, resistência, determinação e firmeza. Então, existem logomarcas que usam o urso. Inclusive, tem um país que usa o símbolo de um país, o urso. Então, para resumir, né? Os arquétipos, eles são a informação que estão nos símbolos, mas nem todo símbolo é um arquétipo. Nem todo símbolo tem a informação do arquétipo. Por quê? Se eu resolver que essa lapiseira é um símbolo de conhecimento, para mim, eu, pessoalmente, dei a este objeto uma interpretação simbólica. Então, eu determinei que ele é um símbolo pessoal meu. Isso não quer dizer que ele tem a informação de um arquétipo. Eu interpretei ele por causa de alguma coisa que aconteceu usando, né? Estou improvisando um exemplo aqui bem básico para a gente não ficar com dúvida. O símbolo pessoal não necessariamente ele tem arquétipos na sua raiz, tá? Então, quando um símbolo tem uma carga arquetípica, e aí esse símbolo a gente já viu, pode ser mitos, pode ser comportamentos, podem ser pontos. Essa carga arquetípica, ela vai influenciar a nossa psique. Inconscientemente, nós não percebemos nossa mudança de estado emocional pelo simples fato de estarmos em contato com um arquétipo, com a energia de um arquétipo. Tá? As cores também têm energia arquetípica. Por exemplo, o vermelho é uma cor que... Então, por exemplo, a cor vermelho, ela é estimulante de apetite, porque ela estimula o funcionamento das nossas papilas gustativas e também ela é um estimulante sexual, porque é meio que as coisas estão interligadas, né? Então, é um estímulo. E isso é conhecido, né? Isso é bem conhecido já. Mas, por isso a gente usa essas cores, né? Dar rosas vermelhas, usar roupas vermelhas para ficar sensual. E a própria fruta, né? A fruta madura vermelha ou alaranjada, que é um vermelho amarelado, né? Ou amarela, que é uma cor quente, mas as frutas que são comestíveis, na maioria, elas são de cor quente, que são amarelo, laranja, tons, né, de vermelho, vinho. Então, isso é uma forma da gente saber o que pode, que fruta pode comer e que fruta não pode comer. E também garantir que a gente não vai morrer de fome no momento que a gente tem estímulos até para comer. Né? Então, sabendo disso, toda vez que a gente vê por aí uma liquidação com aqueles preços vermelhinhos,
já fica com o pé atrás. Por quê? Você pode estar sendo influenciada inconscientemente pela cor da plaquinha a comprar algo que você nem precisa. Você nem estava pensando em comprar. E, de repente, você já comprou, já levou para casa e chega em casa e por que eu comprei isso? Nem precisava. Impulso. O que é o impulso? Se é uma reação emocional. Então, é assim que funciona, por exemplo, no marketing. Eles usam os arquétipos para fazer as pessoas comprarem. Nos filmes, usam arquétipos para gerar comportamento. Usam arquétipos para criar novos entendimentos, mudar pensamentos. Gerar opiniões. Então, a gente precisa conhecer isso. Esse é o objetivo que eu estou trazendo esse assunto aqui com bastante clareza, né? Para a gente poder não esquecer mais. Quando eu conheci esse assunto, o mundo mudou totalmente para mim. Completamente. E eu tenho formação de cenografia, belas artes, né? Indumentária. Então, para mim fica muito mais claro quando eu vejo os arquétipos em ação nas mídias, em todos os lugares, né? Estimulando e tentando gerar esses comportamentos que não nos beneficiam, vão beneficiar outras pessoas, mas não nós. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente finalmente adquire poder sobre nós, nossas emoções, né? Porque a gente pode simplesmente evitar que aquilo chegue a nós. Porque no momento é meio assim. Quando você sabe que aquilo vai te estimular negativamente, você meio que quebra o encanto daquilo. E aí não estimula. Ou mesmo que ainda estimule, você já sabe que foi estimulado por aquilo. E aí você rapidamente muda, porque você leva para o consciente, leva para a área do cérebro que vai ponderar, raciocinar, organizar, né? E vai arrumar aquilo que entrou e não era bom. Você simplesmente vai descartar, por exemplo, comprar aquilo que você não precisa. Uma vez entrei numa loja e estava cantando, uma loja bem conhecida de muitas mercadorias, de vários departamentos. E eu entrei na loja porque eu estava num shopping passeando, resolvi ver as coisas novas da loja, passar um tempo, não estava precisando comprar nada, eu não ia comprar nada. Entrei mesmo para olhar. E comecei a olhar, né, as coisas bonitas, de decoração, coisas de casa, assim, mulher gosta dessas coisas, né? Bom, algumas gostam. E naquela, né, distraída e tal, eu comecei a observar o barulho da música. A música, ela tinha uma letra que dizia assim: eu sou doida demais. Muito doida. Muito doida. Eu sou doida demais. Essa era a letra da música. E vocês devem conhecer essa música. E aí eu observei a música. Achei chato, achei estranho, mas eu continuei olhando a loja. E a música não parava de tocar. Ela só tem, se eu não me engano, ela só tem essa estrofe. E aquilo repetido, 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 repetido. Chegou uma hora que eu falei assim, não aguento mais ficar
aqui e saí da loja. E depois, quando eu comecei a estudar arquétipo, manipulação midiática e outros assuntos relacionados, eu entendi o efeito que aquela música estava fazendo de propósito nas pessoas que entravam na loja. Porque é uma pessoa que fica com a informação rodando na cabeça. Eu sou doida demais? Eu sou doida demais para comprar isso aqui, que tá caro pra caramba, eu não tenho nem dinheiro, mas eu sou doida demais, eu vou botar no cartão e vou comprar. E aí, depois que sai da loja e não tem mais o barulho na cabeça, aí cai em si e vê que fez besteira. Então, é assim que funciona no dia a dia. Por isso, a gente precisa conhecer esse assunto, observar, estudar mais. Estudar mais. Só trouxe o conhecimento básico sobre arquétipo. Existem muitas coisas bacanas para a gente ver sobre arquétipo. Né? Como cada um vai agir na nossa vida, né? Os estímulos que cada um pode gerar em nós, né? E fazer a gente. Vamos usar aqueles que podem ajudar a gente a evoluir. Então, essa é a ideia. Tá? E aí, eu vou deixar aqui a última frase, último slide, com uma frase do professor Hélio Couto. E o professor Hélio Couto diz: uma pessoa é próspera porque tem essa energia intrínseca em si. Ou seja, ela tem a energia da prosperidade latente nela. É um sentimento em si mesmo. Ou seja, já não é latente mais, se é um sentimento em si mesmo. Prosperidade, uma consciência de prosperidade. Então, já não é mais apenas um sentimento, ela é uma consciência. Olha como ele vai colocando, né? De ser próspero. Então, agora não é mais só um estado de consciência, é de ser, é próspero. Essa pessoa tem essa energia. Então, se a pessoa tem essa energia, é porque ela já está em contato com o arquétipo da prosperidade. Ela já é o próprio arquétipo em ação. A consciência de criar a própria prosperidade. Então, além dela ter o arquétipo em ação, ela já é um criador, um co-criador da própria prosperidade. Uma pessoa assim não vê o trabalho como sofrimento. Porque quem tem energia da prosperidade não sofre. Ela está numa energia alta. Se ela está vivenciando o arquétipo da prosperidade, lembra que eu falei? Existe um arquétipo que é principal nas pessoas. Então, a pessoa próspera, ela vive o arquétipo da prosperidade. Deve ser o arquétipo principal dela. Por isso, ela está vivendo esse arquétipo. E aí, quando chega nesse lugar, o trabalho é um prazer. A vida é um prazer. Tudo é um prazer. Ela vive com alegria, ela vive com amor pelo que faz. Ela se dedica ao máximo àquilo. Porque a prosperidade não é apenas ganhar dinheiro. Prosperidade não é isso. Prosperidade é estar bem em todas as áreas da vida. O dinheiro é uma delas. Mas a pessoa tem que estar bem também na área dos relacionamentos,
na área do seu propósito de vida, né? Sua filosofia de vida. Ela tem que estar bem, ela tem que saber o que quer, ela tem que gostar da sua missão de vida ou algo assim, aquilo que ela escolheu para viver, para fazer, para descobrir, para revelar, o foco que ela tem, como a missão, a função dela nessa vida. E as outras áreas, a saúde, ela é aquela pessoa que cuida da saúde, que ela não se coloca em situações que possam prejudicá-la no seu corpo físico. Porque quantas pessoas por aí estão fazendo coisa que vai deixar doente, né? Sem autorresponsabilidade. Essa pessoa não é próspera. Observem as pessoas. Pessoas que não cuidam da sua saúde. Ao contrário, elas fazem tudo para ficar doente. Elas não são prósperas. Não tem alegria. Então, a prosperidade nada mais é do que o poder pessoal. Quando a pessoa consegue conciliar tudo de forma que sempre ela esteja bem. Ela faz tudo bem feito, ela faz tudo com amor, ela estuda para melhorar, ela se dedica ao máximo àquilo. Isso é prosperidade. Agora, se ela tem esse comportamento de prosperidade, ela está vivendo o arquétipo da prosperidade. Ela está vivendo ele. Ela pode fazer duas coisas diferentes que pode mudar tudo. Uma é se abastecer de simbologias, de eventos simbólicos, tudo aquilo que está relacionado ao arquétipo da prosperidade, e aí ela vai potencializar isso nela. Ou, ao contrário, ela pode se envolver com simbologias que tenham informação arquetípica de medo, de impotência, de arquétipos negativos, de procrastinação. Isso são arquétipos. E aí ela vai acabar que a prosperidade dela vai diminuir. A ponto de ela poder deixar de ser próspera. Se ela não acordar e perceber. Peraí. Tem algo errado. Eu sou próspera, mas alguma coisa está dando errado. Está tudo caindo. Está tudo desmontando, desmoronando. Então, eu vou mudar. Ele vai ver que se ela é uma pessoa que estudou, ela vai, não, isso aqui não serve, vou tirar isso daqui, vou mudar a cor da minha parede, vou fazer uma reforma lá na minha empresa, vou colocar umas simbologias completamente diferentes para poder melhorar, não só o meu astral, mas de todo mundo que trabalha lá. Enfim. Cultivar a alegria de todas as formas possíveis. Porque a alegria é um arquétipo. Assim como a prosperidade. Isso sim a gente pode dizer que é um arquétipo. Prosperidade é um arquétipo. Tudo que leva você a pensar nela simbolicamente é um símbolo do arquétipo, não é um arquétipo. Então a gente precisa se conectar com os arquétipos que são bons, que vão ajudar a gente à evolução. Evoluir para onde a gente quer chegar. É isso. Tá bom? 2 horas. Mas tá bom. O assunto é um assunto importante, né? Então, eu vou agradecer. Vou pedir para quem está assistindo aí, lembrar, né? Quem sabe? Divulga para alguém que precisa, que gosta desse assunto. Tantas pessoas adoram esse assunto. Muitas pessoas querem. É um assunto muito conhecido atualmente, né? Para ter essa informação que vem da fonte, vem direto da
das teorias junguianas, que vem direto de autores que embasaram seus trabalhos na teoria junguiana, para ajudar a gente a entender ela de forma mais fácil, né? E também o professor Eric Couto, que é um ícone dentro desse assunto também, né? Tá? Então, eu espero ter sido contribuição na sua vida. Não esqueça de curtir, de me seguir no canal, aí clica no sininho que vai ter mais vídeo, com certeza. E espero ter sido contribuição na sua vida, na sua história, no seu entendimento, na sua jornada. A jornada é uma ética, que ela seja bela. E gratidão, amor e luz. Namastê.